Olá, meu nome é Fábio Casax, aqui é o Futolices. E se você está com saudade do Campeonato Brasileiro, assim como eu, esse vídeo aqui é para você. Enquanto a bola não rola, eu vou postar uma série de vídeos apresentando quem é quem nessa edição do Campeonato Brasileiro. E eu vou iniciar com um ranking dos elencos mais valiosos do BR22. Então fica até o final e descobre se o seu time está tão bem avaliado assim como você imaginou. Ocupando a última posição do ranking dos elencos mais valiosos do Brasileirão 22 está o Avaí, que está de volta depois de ter sido rebaixado em 2019. O único representante de futebol catarinense nessa edição do campeonato tem um elenco avaliado em 7,65 milhões de euros, sendo que o mais caro de seus atletas é o meia Lourenço, de 24 anos, avaliado em 800 mil euros, seguido por Morato, que está emprestado pelo Red Bull, e o goleiro Douglas Friedrich, que defendeu o Bahia na campanha que rebaixou o tricolor de Salvador. Em 19º lugar aparece o Goiás, outro time que volta à elite do futebol brasileiro depois de passar um ano na Série B. Com o elenco avaliado em 12,7 milhões, tem como seu jogador mais caro o bom e experiente goleiro Tadeu, de 30 anos, com um passe estimado em 1,5 milhão. Ele é seguido por Vinícius e Pedro Raul, ambos avaliados em 1 milhão de euros. Os dois estão emprestados ao Goiás, o Vinícius pertence ao Bahia e Pedro Raul está emprestado pelo Kashima Reysol até o final do ano. Em 18º está outro time goiano, o Atlético, que disputa pelo terceiro ano consecutivo a Série A. O elenco é avaliado em 14,3 milhões de euros. Marlon Freitas, jogador de meio campo, é o mais caro deles, 1 milhão e 700 mil euros. Ele é seguido por Jorginho e o ex-cruzeiro Ramon, ambos avaliados em 1 milhão de euros. Completando o Z4 está o Juventude, que se livrou do rebaixamento no ano passado apenas na última rodada. O elenco do time de Caxias do Sul está avaliado em 15,6 milhões. O curioso é que seu jogador mais caro é Darlan, que pertence ao Grêmio, que foi rebaixado por conta da vitória do Juventude sobre o Corinthians. Darlan tem apenas 23 anos e está avaliado em 3 milhões de euros. Ele é seguido por Rodrigo e o paraguaio Isidro Pita, emprestado pelo Huesca, da segunda divisão da Espanha. Na sequência aparece o Cuiabá, que estreou na elite no ano passado, fez uma campanha surpreendente e tem o elenco avaliado em 18 milhões de euros. Seu jogador mais caro é o ex-Flamengo João Lucas, 2 milhões e meio de euros. Em seguida aparecem Pepe e o jovem Camilo, emprestado pelo Olympique de Lyon, ambos avaliados em 1 milhão e meio de euros. O Ameriquinha tem apenas o 15º elenco mais caro do Campeonato Brasileiro. Ainda assim terminou no ano passado na 8ª colocação e conseguiu uma vaga para a primeira fase da Libertadores pela primeira vez em sua história. Seu elenco está avaliado em 18,9 milhões de euros. O mais caro de seus jogadores é o zagueiro argentino Germán Conti, emprestado pelo Benfica, com passe estimado em 2 milhões e meio, seguido por Pedrinho, 1 milhão e meio, e Zé Ricardo, 1,4 milhão de euros. Outro que retorna à elite do futebol brasileiro é o Curitiba e ocupa a 14ª colocação do nosso ranking. O elenco do Coxa vale aproximadamente 19,1 milhão de euros. Seus atletas mais caros são André e Natanael, ambos avaliados em 2 milhões de euros, e o Tony Anderson, emprestado pelo Red Bull, 1 milhão e meio de euros. Em 13º lugar está o Fogão, agora clube empresa, tem um elenco avaliado em 19,6 milhão de euros. O jovem de apenas 17 anos, Matheus Nascimento, é a joia do Fogão, avaliado em 5 milhões. O zagueiro Canu, depois de uma negociação frustrada com o Corinthians, é avaliado em 2,2 milhão de euros. E Rafael, 1 milhão e meio, completa a lista. Em 12º na nossa lista aparece o Ceará, que vai disputar sua 5ª temporada seguida na elite. O elenco de 22 milhões tem Sobral e Lucas Ribeiro valendo 2 milhões cada um deles. Em seguida veio Vina, 1 milhão e meio. Lembrando que desses 3 atletas apenas o zagueiro Lucas Ribeiro não pertence ao Vozão. Ele está emprestado até o final do ano pelo time alemão 1899 Hoffenheim. Colado no Ceará está seu maior rival, Fortaleza, que fez uma campanha espetacular no ano passado, terminou na 4ª colocação do campeonato e tem vaga garantida na Libertadores desse ano. Seu elenco está avaliado em 31 milhões e meio de euros e o tricolor cearense reforçou, e aliás um de seus reforços é o atleta mais caro de seu elenco hoje. Renato Kaiser, que chegou do Furacão, vale 4 milhões de euros. Em segundo, outro reforço, o argentino Lucas Romero, emprestado junto ao Independiente, vale 3 milhões, em seguida Lucas Crispim, 2 milhões e meio. Já na parte de cima da tabela, o Fluminense ocupa a 10ª posição. Aqui já começa a surgir um certo abismo entre os clubes.
O Fluminense tem um elenco avaliado em 60 milhões, praticamente o dobro do Fortaleza, que está apenas uma posição atrás. Seu jogador mais caro é o zagueiro Nino, 6 milhões e meio de euros. Em seguida, dois jovens atletas, Luiz Henrique, de 21 anos, com um valor estimado de 5 milhões, e Matheus Martins, de apenas 17 anos, 4 milhões e meio. Na nona colocação aparece o Santos, que historicamente revela muitos jovens jogadores, mas curiosamente entre seus 3 jogadores mais caros está o experiente Ricardo Goulart com um valor de mercado de 5 milhões de euros. Completam a lista Kaique, 8 milhões de euros, e o habilidoso Ângelo, 17, o mais caro deles, 10 milhões de euros. O elenco total do Peixe está avaliado em 63 milhões e meio de euros. O Furacão é o oitavo de nossa lista, com um elenco avaliado em 64,6 milhões. Seu jogador mais caro é o lateral esquerdo Abner, formado nas categorias de base da Ponte Preta e avaliado em 7 milhões e meio de euros. Completando a lista, Christian 5 milhões e meio e Kelvin 4,7, todos os três têm 21 anos de idade. O Internacional de Porto Alegre ocupa a 7ª posição do nosso ranking, com um elenco avaliado em 72,2 milhões. 2 atletas recém-chegados e um velho conhecido dos torcedores do Colorado formam a lista dos mais caros atletas do Inter. Em primeiro estão o argentino Fabrício Bustos e o atacante Wesley, emprestado pelo Aston Villa, ambos avaliados em 6 milhões de euros. Completa a lista o já ídolo Tyson, de 34 anos, com um valor de 5 milhões. O tricolor paulista surge na 6ª colocação com um elenco avaliado em 75,4 milhões. E aqui uma informação que até me surpreendeu. O atleta mais caro do elenco do São Paulo é o meia Igor Gomes, avaliado em 7 milhões e meio. Na sequência vem Gabriel Sara, 6,5 e Rodrigo Nestor, 5 milhões. Eu pessoalmente não acho que demore muito para, por exemplo, o jovem Pablo Maia aparecer entre os mais valiosos atletas do tricolor do Morumbi. O surpreendente Red Bull Bragantino, apenas 2 anos na elite do futebol brasileiro, terminou a edição passada do Brasileirão na 6ª colocação, além de conquistar um vice-campeonato na Copa Sul-Americana. Como visto aqui, outras equipes entre seus mais valiosos atletas estão jogadores que pertencem ao Red Bull, e ainda assim a equipe de Bragança Paulista ocupa a 5ª posição com um elenco avaliado em 78,2 milhões de euros. Arthur é o atleta de maior valor, 9 milhões de euros, ele é seguido pelo excelente zagueiro Léo Ortiz, 7 milhões e meio, completa a lista Bruno Praxedes, 6 milhões e meio. Na 4ª colocação aparece o experiente elenco do Corinthians. Apesar de contar com vários jogadores de seleção, seu elenco mais velho acaba influenciando no valor de mercado de seu elenco. Hoje ele é avaliado em 79,3 milhões. Roger Guedes encabeça a lista de seus atletas com um valor de mercado de 7 milhões e meio. Em seguida, o jovem zagueiro João Vitor, 7 milhões, e o atacante William, 6 milhões. O supercampeão Galo aparece na 3ª colocação com elenco recheado de estrelas e avaliado em 107,1 milhões de euros. O argentino Matias Zaratio é o atleta mais caro do elenco, com um valor de mercado estimado em 13 milhões de euros. Em seguida está o ex-atleta do Timão, Guilherme Arana, 11 milhões, e o venezuelano Savarino, 8 milhões, fecha a lista. Na 2ª colocação aparece o Flamengo, com um elenco avaliado em 143,9 milhões de euros. Gabriel Barbosa avaliado em 26 milhões e é seu atleta mais caro. Aliás, Gabigol é o atleta mais caro em atividade no futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, se Gabigol fosse um clube de futebol, ele ocuparia a 11ª colocação em nosso ranking, à frente de todo o elenco do Ceará, por exemplo. Em seguida, na lista dos mais caros atletas do Mengão, está o uruguaio Arrascaeta, 16 milhões, e em seguida Pedro, 12 milhões. Somado esses 3 atletas, se chega quase ao valor do elenco do super rival Fluminense. E no topo da lista, a 1ª colocação de nosso ranking está o Palmeiras, com um elenco avaliado em 180,1 milhões de euros. Isso por conta dos inúmeros jovens e talentosos jogadores do Verdão. O mais caro deles é o volante Danilo, de apenas 20 anos e avaliado em 18 milhões de euros. Ele é seguido por Patrick de Paula, 16 milhões, e Gabriel Menino, 15 milhões, mesmo valor de Verón. O valor de mercado desses 4 garotos, se somado, supera o valor do elenco do rival Santos. Bom, esse aí foi o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. É bom deixar claro que um elenco caro não é receita de sucesso, é lógico que é um ingrediente importante, mas não vai garantir que seu time vai ser campeão. O exemplo é o Grêmio, que no ano passado caiu para a Série B,
E hoje, mesmo depois de perder alguns atletas, ele tem um elenco estimado em 70 milhões de euros. E colocaria ele hoje em 8º lugar aqui no nosso ranking. De qualquer forma, vai jogar a Série B. Né? Bom, esse foi o primeiro vídeo. Vou postar outros parecidos com esse até que o campeonato não comece. Depois que iniciar o campeonato, aí eu vou trazer estatística, que é uma coisa que eu gosto bastante. Nós vamos fazer análise, vamos falar de aposta. E se você curte esse tipo de conteúdo, então se inscreve para poder receber as notificações dos novos vídeos. Deixa um like se você curtiu e a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado.